Bom dia, a paz do Senhor, amém? Pessoal, desejo a paz de Deus para você. Pessoal, nós vamos mais para uma reflexão da parte de Deus, um comentário muito importante, falar um pouco acerca do dom de língua, que é muito debatido e muito falado por muitos teólogos e outras pessoas que tentam invalidar de realmente o fato do batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder, aonde a pessoa, por sinal, começa a falar em línguas estranhas. Algumas pessoas dizem que a língua que vai lá em Atos 2 era uma língua que todos entendiam, de outras nações, era terrena, não era nada línguas que de Deus, se o que está certo. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles falaram em outras línguas de cada nações. O texto é claro. Mas isso não quer dizer que não existe o dom de língua, que é falar uma língua estranha. Uma coisa é o capítulo 2 de 1 Coríntios. Outra coisa, nós vamos para o capítulo 14 de Coríntios, quando Paulo vai falar ali acerca da profecia e acerca do dom de línguas. Paulo vai fazer distinção e vai mostrar ali a importância que Paulo, no capítulo 14, Paulo demonstra uma preocupação com a edificação da igreja. E nós vamos estar vendo ali. Então você que tem dúvida ainda, mas o dom de língua, falar em línguas é bíblico? É bíblico, que nós vamos estar vendo agora aqui em 1 Coríntios capítulo 14. Vamos lá para a nossa reflexão e eu vou estar lendo aqui alguns versículos e fazendo alguns comentários acerca desse assunto. Vamos lá para a nossa reflexão. Diz assim, no capítulo 14, versículo 2, Paulo diz assim: porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Então Paulo está dizendo aqui no capítulo 14, versículo 2, que quem fala em línguas desconhecidas, em algumas traduções línguas estranhas, não fala aos homens, mas sim a Deus, porque ninguém entende. Então, se a partir do momento que eu falo uma língua que ninguém entende, não é essa língua que Paulo está falando aqui não se trata uma língua que é estrangeira daqui da terra, mas sim uma língua desconhecida, e Paulo deixa claro que só Deus entende, porque ele diz, quem fala em outra língua desconhecida não fala aos homens, mas sim a Deus, porque ninguém aqui na terra entende. E nós vamos ver em Coríntios que Paulo fala que nós devemos buscar o dom de interpretação de línguas. Mas não só nisso, aqui no capítulo 14, Paulo vai dar continuidade, explicando aqui a importância da profecia e a importância também de falar em línguas. Paulo vai dizer aqui assim, para você ver, o que profetiza, fala aos homens, para edificação e exortação e consolo e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Paulo diz, aquele que está falando em língua desconhecida ou línguas estranhas, edifica a si mesmo. O que vai edificar a igreja é o que? É a profecia, onde todos ali entendem. Porque o dom de falar em línguas só é entendida para aquele que tem o dom de interpretação espiritual. Porque nós vemos que o falar em línguas desconhecidas, aqui é onde Paulo diz, ele diz, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e o Espírito fala mistério. Ao versículo 5, e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque os que profetizam é maior do que o que fala em língua, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Paulo disse, eu queria que todos falassem língua, mas o dom de profecia é maior do que o de línguas,
Porque aquele que profetiza edifica a igreja. O que fala em língua edifica a si mesmo, como no texto anterior diz, que o que fala em línguas edifica a si mesmo. Mas se tem intérprete, aí sim a igreja é edificada, quando há um intérprete. Aí veja só, no versículo, nós vamos dar aqui no versículo 6, diz: agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia e da doutrina. Entendendo? Então veja só aqui, nós vamos pegando texto aqui, para você ver, Paulo no versículo 9 de 1 Coríntios 14. Assim também vós, com a língua, não pronunciaste palavras bem inteligíveis, como entenderá o que se diz, porque tereis como falar da UA. Paulo falando aqui acerca, quando você fala em línguas, ninguém está entendendo ali, porque não tem intérprete, né? Então, veja só, versículo 13. Por isso que fala em língua desconhecida, ore, para que possa interpretar. Paulo diz: se você fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Porque, versículo 14, se eu oro em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas se o meu entendimento fica sem fruto. Quer dizer, Paulo está dizendo que ele orando em língua, né? O seu espírito fica bem, mas no seu intelecto, se ele não entende o que ele está falando, como ele vai se edificar? Como é que ele vai ter fruto daquilo? Então Paulo diz aqui que há uma necessidade do intérprete, de uma pessoa que interprete a língua que é falada. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai falar acerca do dom de interpretação de língua. Então, pessoal, tá aqui o texto. Eu não vou mais me aprofundar por causa do tempo, porque requer mais tempo e detalhe. Eu estou na correria para que o vídeo não fique grande. Que Deus abençoe você. Fica na paz, em nome de Jesus. Sola Escritura.